Mais uma vez, minha amiga Fran está aqui comigo para fazer o resumo agora da quinta temporada, a temporada que ela mais chorou nessa vida. Ou não, né? Vamos ver. Mas é sobre a quinta temporada que a gente vai falar nesse vídeo, um resumão, então vem com a gente que está muito bom. E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes do vídeo começar, já clica no botão vermelho e se inscreve agora no canal, não perde tempo. E já deixa o seu like, porque é muito importante pra mim e mostra que esse conteúdo é relevante pra você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, o resumo da quinta temporada. A gente terminou a outra temporada muito doido, com o Mance Rayder lá preso e com o exército dos Stannis chegando na muralha. Mas nós vamos começar em Porto Real, onde teve um flashback da Cersei. Eu sempre confundo Sansa com Cersei. Onde disseram pra ela uma profecia de que ela seria substituída por uma rainha mais jovem e mais bela. E isso deixou ela maluca. Yes. Quando ela era criança. Teve essa profecia. A imagem mostra, né, a Cersei com uma bruxa, vidente, sei lá, falando dessa profecia e fala também que ela vai perder os filhos dela, né? Eles usariam mortalhas douradas. E a gente viu lá no presente que a Marjorie se casou com o Tommen e ela está cada vez mais manipulando ele pro bem dela, né? E ele cada vez mais bobo, caindo na dela também. E que um filho a Cersei já perdeu, que é o Joffrey. Sim. Só que ela tem uma filha que não está em Porto Real, a Myrcella está em Dorne e ela recebe uma carta de ameaça de que eles matariam a Myrcella porque o Oberyn tinha sido morto lá em Porto Real, por conta da Cersei, né? Por Sim. causa dela, porque o Montanha matou ele. Então a Cersei azucrina a vida do Jaime até o Jaime ir atrás da filha dela. E o Jaime sempre faz tudo o que a Cersei quer. Mas também porque ele sabe que ela é filha dele, né? Então acho que ele também ficou meio assim. Então um novo movimento religioso surge na fé dos Sete, que eles são chamados de pardais. Eles pregam um regime religioso bem rigoroso, né? E bem radical. Que o primo da Cersei, que inclusive era um dos amantes dela, e que foi o que levou o vinho para embebedar o Robert na caçada com o javali, agora se converteu a essa religião, essa seita, e faz parte. E aí também rola umas ameaças de que ele abra o bico e fale coisas, né? Isso. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre essa nova religião. Então vamos voltar um pouco para a muralha, como eu comecei o vídeo comentando. O Stannis, ele quer trazer os selvagens pro lado dele e pro exército dele, mas o Mance Rayder não quer de jeito nenhum. Então a Melisandre, do jeito amoroso que ela queima ele vivo. Yes. E tchau, Mance Rayder. E nesse momento, Jon Snow mostra um ato de clemência, né? Eles querem queimar o Mance Rayder vivo para que ele sofra, porque ele não quis confessar o Stannis como o rei, dobrar o joelho diante dele e lutar pelo Stannis. Então eles colocam fogo nele, como bem disse a Maíra, e ele está lá sofrendo. Aí o Jon desafiando o rei, todo mundo pega uma flecha e no coração do Mance Rayder. Um ato de clemência para que ele não ficasse ali gritando, sofrendo, queimando vivo, né? Mais uma vez temos um convidado, Davi Luca, que veio aqui também para a patrulha. Lá na patrulha, falando nisso, nós tivemos uma votação onde o Jon Snow, para a alegria da Fran, é eleito Lorde Comandante. Lembrando que a votação deu exatamente empate, né? Entre ele e o outro lá, que eu não gosto, que eu sempre esqueço o nome dele, que estava no comando. Mas quem desempata a votação, quem é? Que coloca o dedinho lá? O Maester Aemon. Sim, que ele ainda não morreu. Ele coloca o dedinho lá e ele escolhe o Jon Snow. Então o Jon Snow, ele começa a distribuir as tarefas, né, do pessoal da muralha. Ele pede pro Janos Lynch ir até um outro castelo da muralha e ele se nega. E aí, porque ele se nega, ele negou uma ordem, ele tem que ser executado e o Jon arranca a cabeça dele. Enquanto isso, lá do mar de Essos, a Arya chega na casa do Preto e Branco e é recebida por um cara com o rosto do Jaqen H'ghar, que faz ela entrar e diz que ela tem que virar no one, que é ninguém. Ou seja, ela não pode mais ser Arya Stark. Tem que renunciar quem ela é, tudo que ela é, o passado. Então ela tem que tirar todas as coisas dela, largar, se desfazer de tudo. Mas ela não se desfaz da Needle, ela esconde a Needle. Porque mostra que é porque ela tem que renunciar a tudo e servir ao Deus sem faces, né?
servia um propósito maior, sem sentimentos e histórias diárias. Quando ela esconde a espada, Mostra que ainda tem. mostra que ela ainda tem a Arya Stark dentro dela, né? Bom, enfim, quando ela vira No One é bem isso. É. Então a Arya, ela recebe a primeira missão dela naquele lugar e ela acaba se desviando dessa missão porque ela descobre que um dos caras da sua lista negra, que ela tava montando uma listinha lá, o Sir Meryn Trant está na cidade. Então ela quer matar ele e ela vai e mata ele usando uma das faces que ela foi apresentada numa sala que tinham várias faces. Ela não era autorizada a usá-las, mas ela acaba usando e por conta disso ela é punida. E ela acaba ficando cega. Aí lá em Porto Real, a Cersei autoriza o Alto Pardal, que é o líder de todos os pardais, que é a Nova Fé, a pregar uma fé militante, que é um exército religioso. E, gente, é muito louco isso, porque eles tacam o terror em Porto Real. Porque, na verdade, o intuito da Cersei é se fingir aprovando essa seita, essa religião, se fingir devota disso, porque, na verdade, ela está com um intuito por trás. Quando ela percebe que ela só é a rainha-mãe e quem está realmente governando é a Marjorie, ela resolve apelar para a parte religiosa para tentar tirar a Marjorie da jogada. Porque o Loras, ele é preso, porque eles descobrem que ele é homossexual. E era considerado um alto crime passível de punição, né? Então ele é preso, o cabelo dele é raspado e tudo mais. A Marjorie, por ficar do lado do irmão, vai lá e testemunha. Ela é presa com um também. falso testemunho, né? Defende o irmão. Isso. Na verdade. E aí a Cersei é tudo que ela queria, né? Tô de boa aqui, prenderam a pessoa que eu mais odeio e tal. Só que quando ela vai humilhar a Marjorie lá na prisão, como o Lancel Lannister, que é o primo dela, contou tudo que ela tinha feito de adultério e regicídio, porque ela matou praticamente o Robert. Bebedando com vinho, né? Então, ela acaba indo lá humilhar, mas ela acaba sendo presa. O Pardal começa uma conversa com ela que eu acho uma reviravolta sensacional no roteiro, porque a Cersei mostra o poder dela como nunca tem ninguém acima da Cersei. Tudo que ela quer, ela consegue. Né? Mas até ali, tudo que ela quer, ela consegue. E naquele momento dá uma guinada no roteiro. Você professa mesmo essa fé? Então você quer se arrepender? E aí ele começa. E aí o poder que ela deu pra ele, dessa militância, ela não imaginava que ele ia usar contra ela. Então o Alto Pardal prende a Cersei. É demais. É demais. É uma guinada, assim. E o interessante, e uma das cenas mais comentadas, foi a caminhada da vergonha, porque era um jeito de penitência da Cersei. Ela teve que cortar o cabelo e andar por um caminho ali, longo. Nua, sendo xingada, cuspida, jogavam cocô nela, né? Tudo. E eu posso falar, odeio a Cersei, sempre odiei. Só que sabe que eu achei desnecessário tudo isso com ela. Com a personagem? Com a personagem. Eu achei desnecessário porque foi um uso arbitrário da fé religiosa para impor uma coisa que ela não queria fazer. Ficou nítido. Sim, mas ficou nítido que assim não tinha arrependimento nenhum. Ficou nítido que ela só queria atravessar a cidade toda para voltar pro palácio. Tava nítido na personagem. E aí mostrava. Ela só queria que aquilo acabasse e no fim ela acaba encontrando uma montanha. Ela tava disposta a falar: eu passo por toda essa humilhação, vou ter meu cabelo cortado, vou passar nua, xingada, né? Mas porque eu quero me vingar de todo mundo. Então, denotava no personagem aquilo. É isso que eu ia falar. Ali começa o pior lado da Cersei. O pior lado. Era óbvio que aquilo era o pior lado. E eu acho que o Alto Pardal sentiu aquilo quando viu ela fazendo a caminhada. Que não tinha redenção, contrição. Ele viu que aquilo era mais um pratiçar, sabe? Cutucar onça com a vara curta. Mas foi sensacional aquela caminhada. E a atriz mandou muito bem. Né? Não era o corpo dela. Não, mas a expressão, a interpretação. Ela é muito boa, né? Muito boa, não, sensacional. Eu tive pena da Cersei, com tudo que eu odeio ela. Sabe quando você tem pena? É igual eu te falo. Foi humilhante. Foi humilhante. Shame. Como a Maíra falou, ela é recebida pelo Montanha, que tá aquela máquina de guerra, aquele monstro. Zumbi. E aquela cena que quando ele a pega no colo e a carrega, a gente fala,
agora o pau vai comer. Porque agora tu te segura, nego, porque ela vai se vingar de todo mundo. Agora vamos falar de uma das partes que eu acho mais tensas dessa temporada, que é quando o Mindinho leva a Sansa pra se casar com Ramsay. Ao invés dele cumprir tudo que ele falou, que ele protegeria a Sansa, ele não faz. Porque, gente, o Ramsay ele já tinha fama. Não era tipo um negócio que ninguém sabia. Todo mundo já sabia que ele era maluco e fazia as coisas aí. Esfolador, aproveitador eles tinham e tudo. a fama disso. Então o Ramsay ele já tinha fama de tudo isso. Então não foi simplesmente, eu não sabia, levei ela, né, sem querer. E nesse momento, é um momento de revelação do personagem do Mindinho. Porque a todo momento ele fala, eu fui obrigado a fazer isso, Cat, pra te salvar tua família, eu tenho meus interesses, mas eu fui obrigado, eu fui forçado. Nesse momento, o personagem do Mindinho se revela, ele revela ao público realmente que ele é um manipulador, aproveitador e que até aquela que ele diz amar, gostar dela, ele tá disposto a sacrificá-la como num jogo de xadrez pra atingir os intuitos dele, né? E a Sansa se casa realmente com o Ramsay. Uma das cenas mais tristes. Porque ele estupra ela, ele bate nela, sempre judia dela de todas as formas que ele pode. Acho que ele desconta toda a raiva nela, com ela. E o pior, uma das cenas mais chocantes pra mim de Game of Thrones. Não foi morte, foi essa cena. Quando ele obriga o Theon a ficar no quarto e ver a noite de núpcias onde ele estupra a Sansa. E ele fala, não baixa os olhos, fica olhando. E a Sansa foi criada mesmo que sendo irmã do Theon, né? Essa cena eu me segurei pra não chorar. Porque eu imagino que o Theon teve um despertar, né? E é ali também que a personagem da Sansa começa a ter uma guinada. Porque ela sofreu tanto, passou tanta coisa, que nesse momento tem um arco dramático, tem um arco na construção da personagem, e a personagem da Sansa faz vira, né? Aí, nesse momento. Aí que você começa a gostar dela? Aí que eu crio empatia por ela. Né? Porque até então eu tinha dó, mas tinha raiva, porque ela se colocava em situações, mas nesse momento ela é colocada numa situação que ela não escolhe, né? E ela não compactua. Aí é uma guinada muito importante no arco das personagens, tanto do Theon quanto da Sansa. Sim. E é nessa época também que o Theon confessa pra Sansa que não matou os irmãos dela. Isso confessa chorando, desesperado, né? Então assim, eles começam a criar um vínculo também, que é o que vai levar a atitude dele mais pra frente. Enquanto isso, o Stannis ele quer invadir o Winterfell, atacar o Winterfell, mas ele cai numa emboscada do Ramsay. O Ramsay é um ótimo estrategista de guerra, né? Um lutador, né, na guerra. E o que acontece? A Melisandre tem a brilhante ideia de matar a filha do Stannis. Que eu achei... Porque ela tinha sangue real e ajudaria na guerra. Que eu achei que, assim, ali naquele momento eu falei, espero que o Stannis morra e acabe esse núcleo do inferno. A menina era uma princesinha do bem. O Ser Davos, que é quem a gente defende nesse núcleo, o Ser Davos não queria sair de perto da princesa. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele viu que o Stannis estava tão louco, quero ganhar a qualquer custo, que ia sacrificar a própria filha. A demônia da Melisandre e a demônia louca, doida, religiosa da esposa do Stannis, elas sacrificam a princesa mandando o Ser Davos pra longe numa missão lá na Patrulha da Noite, né? Lá na muralha. Que a história dele também vai ficar por lá. E só que daí acontece uma coisa muito louca, que ela sacrifica a princesa e na sequência ela se mata. Eles perdem a guerra. Isso, não, mas assim, antes deles perderem a guerra, a mãe, por arrependimento, se mata. E óbvio que, como a maioria das pessoas não concordava com essa decisão do Stannis, eles acabam desertando. Quando eu assisti essa cena, eu falei... Todo mundo que é aliado dele, do exército, ele queimou a filha em frente a todo mundo. Eu falei, isso é um tiro no pé. Eu falei, isso não é uma estratégia de guerra. Ele vai perder os aliados do exército, porque quem tava lá e viu, esse cara sacrifica a própria filha, o que será de mim, que sou um pobre soldado? E não deu outra. O que aconteceu? Metade do exército debandou na madrugada. E a outra metade foi massacrada pelo Ramsay na batalha. E o Stannis sai perdido lá, todo capengando, e a Brienne acaba encontrando ele no meio do caminho e... Finalmente tem a vingança dela, né? Que ela jurou, quando ele matou o irmão, o Renly, ela jurou que vingaria a morte do Renly. Ela finalmente tem a vingança dela. Acaba com ele e para. Nossa, alegria. Lá em Dorne, a Ellaria Martell, a viúva do Oberyn, e as
Serpentes de Areia, que são as filhas dela, querem vingança pela morte do Oberyn e eles chegam até o irmão dele e ele se recusa a fazer qualquer coisa. Contra os Lannisters. Isso. Só que quando elas vão matar a Myrcella, bem nessa hora, o Jaime, que já tinha saído lá de Porto Real, Junto com o Bronn, né? Junto com o Bronn, ele chega lá e salva a Myrcella. E a Hilária fica, tô de boa, não sei o quê. Mas que eu achei fraquíssima aquela cena de luta. Parece uma coisa meio de malhação ensaiada. Horrível, gente, horrível, sério, eles não horrível. exploraram muito o núcleo de Dorne, né? Não exploraram, mas assim, ó, coreograficamente falando, dramaticamente falando, não teve veracidade a cena de luta, não teve drama, não teve nada, gente. Ficou parecendo um padedês ensaiado ali, Mas aí acontece que ela ficou de boa, entre aspas, né? Entre aspas. Mas ela acaba dando, tipo, um beijo da morte na Myrcella, porque ela dá um beijo envenenado. E quando ela descobre que o Jaime, eles estão já voltando pra Porto Real, ela descobre que o Jaime é o pai dela, ela morre nos braços do pai. É uma cena bem bonita do Jaime com a Myrcella, né? No navio. E aí ela morre nos braços dele. Enquanto isso, lá em Winterfell, a Sansa está tentando fugir do marido maluco dela. E ela acaba quase sendo pega por uma das mulheres lá, uma das minas lá do Ramsay. Que era a amantinha do Ramsay lá. Só que o Theon acaba ajudando ela, empurra ela de lá de cima do muro e a menina morre. E o Theon ajuda a Sansa a fugir. E é pra isso que o Theon é útil. Só. Aí o Jon ainda lá, só que pra lá da muralha, o Jon consegue um acordo de paz com os selvagens, só que por causa do Tormund. E eles decidem ir lá pra Hardhome buscar uns selvagens que ficaram pra trás, resgatar e trazer de volta. Só que quando eles estão lá, acontece uma das cenas mais tensas de Game of Thrones, que é... E uma das melhores batalhas. Também achei, né? uma das melhores batalhas, que é quando eles encontram com os White Walkers. Que é sensacional, que Jon Snow mostra que veio, que é... Yes! Nossa, nem sei por onde começar a falar essa cena, é muito empolgante, gente, esse episódio é demais, né? Essa luta é muito boa no sentido geral, porque é uma das cenas que o Jon descobre que a espada dele de aço valeriano consegue matar os White Walkers. E também é uma cena que a gente viu que o Rei da Noite surge e a gente, puta merda, lascou. Gente, computação gráfica, maquiagem, sensacional. Aqueles White Walkers, sabe? Pulando, zumbis, saltando. Né? Nossa, gente. Ele simplesmente, todos os caras que eles mataram durante a luta, tanto os White Walkers quanto o Jon Snow, ele simplesmente faz assim e os caras ressuscitam. No final, no final, porque daí eles fogem. Como eu falei, os zumbis surgem e o Jon e todo mundo fica, meu Deus do céu, o que é isso? E é uma cena épica, porque todos aqueles que não acreditavam nos White Walkers viram ali, ó. Então, todo o discurso que eles estavam fazendo para os selvagens, falando, venham pra muralha, porque vai ter uma grande guerra, The Winter is coming, e The King of Nights tá chegando, né? E tipo, se concretiza. O primeiro contato do Jon com um zumbi foi lá na muralha. Isso, no castelo, quando eles queimaram os corpos. Eles tentam matar. E eles, quando acaba aquele episódio, corpos, né? O Rei da Noite levantando, né? E daí os corpos se levantando todos de olhos azuis e meio zumbi assim. E eles fugindo nos barcos pra ir pra muralha. Gente! Eu achei que o Jon Snow ia morrer ali. Não, eu sabia que não. Não sabia, vai. Sabia que não. Não, eu achava que gente, o Jon, se você reparar, nesse momento, na série, o Jon Snow é o personagem mais importante de herói, que tá comandando esse fio condutor pra grande guerra da noite. É o Jon, né? Tem outros heróis e tal, histórias paralelas. Da temporada. Mas não quebrei. Então o Tyrion chega junto com o Varys lá em Pentos, do outro lado do Mar de Essos, mas ele é capturado pelo Ser Jorah, que diz que vai levar ele para Daenerys como um presente. E no meio do caminho, eles chegam em Valíria. E lá em Valíria é importante porque eles dão de cara com os Homens de Pedra. E aí o Ser Jorah acaba pegando Esquima Gris. Ele foi tocado por um Homem de Pedra. Você não pode ser tocado, né? E aí ele pega Esquima Gris. E é uma doença tipo lepra. Tipo incurável, né? Não tem cura até então. E aí, ele tá meio que condenado. Ele não conta pra ninguém ainda. Ele esconde, né? Ele acaba
indo pra Meereen, vira um gladiador na arena. Levando o Tyrion como um prisioneiro dele, né? Então a Daenerys é atacada pelos filhos de Arpia, ou Árpia, como a Fran tá aqui em dúvida. E ela acaba capturando um deles pra aguardar julgamento. Só que um dos ex-escravos da cidade de Meereen acaba matando ele sem autorização dela. E ela acaba executando esse cara na frente de todo mundo. E isso gera uma revolta do povo. E ela acaba caindo em desgosto de algumas pessoas porque ela matou um deles, mesmo que seja por uma justa causa. E aí, por conta disso, ela acaba depois reabrindo uma arena, a Arena dos Gladiadores. Ela lá. cede a cultura local de Meereen, né? Que eles gostavam de luta, usavam os escravos para as lutas, né? E ela diz que vai se casar com um dos caras locais. O que eu achei ridículo, mas que mostra muito bem a personagem da Daenerys, que deixou de ser aquela inocente que foi vendida lá pro Khal Drogo lá no início, ela já deixou faz tempo de ser inocente, mas mostra que ela está disposta a qualquer coisa para se manter no poder e se manter governando. Ela se dispõe a casar com um cara que ela não conhece, só por interesse político, porque ela fala, eu vou jogar com a cabeça e não com o coração. Então, nesse momento, a personagem da Daenerys mostra que ela veio, né? E nisso ela também está em paralelo com o Darius Naharis. Que é a namoradinha, amante que foi o dela. cara mercenário que tinha abandonado o povo pra ficar do lado dela. Então, numa emboscada dos filhos de Arpia, o Ser Barristan, ele é morto, né? E é muito triste, porque ele estava ali do lado da Daenerys o tempo inteiro. E o Verme Cinzento também quase é morto, Isso, que é o também. líder dos Imaculados, né? Imaculados que tem uma quedinha pela Missandei. Que é a tradutora. E aí, lá na arena, o Ser Jorah, ele luta mais uma vez como gladiador e no fim ele mostra pra Daenerys que ele tinha levado o Tyrion como um presente pra ela. E o Tyrion oferece os serviços dele pra ela. E é uma grande aliança que surge ali entre o Tyrion e a Daenerys. Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister, gente, juntos. Super improvável. Super improvável, mas que é muito uma boa adição à equipe da Daenerys, porque ele é um grande estrategista. Com certeza. Então tem outro ataque dos filhos de Arpia e lá na arena mesmo a Daenerys fica encurralada com o pessoal dela, só que quando a gente pensa que vai morrer o Drogon volta e resgata a Daenerys. Mas ela monta em cima dele, foge dali. E quando ela está perdida lá, que ela tinha fugido com o Drogon, ela é capturada por Dothrax. E aí vai surgir uma história bem legal da Daenerys com eles. Então lá na Patrulha da Noite, o Mestre Aemon morre. E o Sam decide virar mestre, indo lá para a Cidadela. Para estudar. Isso. E o Jon Snow ficou lá como Lorde Comandante, porém ele sofre uma traição de alguns patrulheiros e ele é morto. Que é uma das cenas mais tristes, porque as pessoas às quais ele mais defendeu é isso que é a cara dele foi muito o ser líder. Líder é ser visionário. Líder é abrir mão da justiça própria, das suas emoções, por um bem maior. Então ele fala, nós temos que nos juntar aos selvagens, por mais que tenhamos lutado a vida toda contra eles. Vocês não estão vendo? Nós temos que lutar junto com eles para sobreviver aos White Walkers, para sobreviver a esse inverno. E alguns não concordam, só conseguem ver no hoje, limitado, conseguem viver de passado. Por isso que o Jon é líder. Ele estava vendo no futuro. Não acreditar, né, na história do Jon. E aí eles vão lá e apunhalam o Jon, chamando ele de traidor. Por quê? Dizendo que ele se juntou aos selvagens, que na verdade ele devia matar os selvagens. E aí o que acontece é uma cena muito triste, porque o Jon podia lutar e ter reagido naquele momento, mas ele aceita cada uma das facadas. Mas é porque eu acho que ele também tá tão decepcionado que ele não acredita no que ele tá aceita cada uma das facadas, que é tipo assim, eu já tô morto por dentro, a minha morte física é o que menos importa. E aí a cena é demais. É o que matou a maioria das pessoas do coração. Acho que é uma das reactions mais tristes e mais populares. Eu não chorei, eu não me desesperei como eu chorei e me desesperei quando mataram no Casamento Vermelho Robb. Porque nesse momento eu falei, o Jon não morreu. Apesar de ele ter morrido. É a única pessoa que... Eu falei, o Jon não morreu. Eu tive certeza, pra mim, era o último episódio, a última cena, mas eu falei, o Jon não morreu. Sabe por quê? Porque naquele momento não tinha nenhum outro herói levantado pra guiar o povo nessa grande luta contra o Rei da Noite. Eu falei, alguma coisa vai acontecer alguma
guinada no roteiro, alguma curva muito grande. Eu falei, ele vai voltar. Ai, gente, Foi isso que eu fiquei. Mano do céu, por que mataram o Jon Snow? E foi muito comentada essa cena, porque até o Kit Harington, que é o ator que faz o Jon Snow, ele se despediu de todo o elenco. Então, tipo, foi muito sinistro. Todo mundo mandando carta, agradecendo a participação dele. E foi muito bom trabalhar com você. Ou marketing, ou porque ele realmente não sabia que voltaria. Não, ele sabia. Ele era o único que sabia. Ele e o diretor e os pais dele e um policial de um vídeo que ele contou. Mas, tipo, ninguém sabia que ele tinha morrido. Ninguém do elenco, ninguém da mídia, ninguém. Nem os atores que contracenavam com ele. Ninguém sabia que ele vivia. E a gente ficou meses, não lembro se foi anos agora, acho que foi anos, esperando saber se o Jon Snow estava vivo. Eu sabia que ele não tinha morrido. E esse foi o fim dessa temporada, que foi tensa, com bastante cena de ação, com bastante história que começou a mostrar pra onde iria o caminho. A gente espera que na próxima temporada, como a gente viu, muitas coisas já vão começar a acontecer partindo pro final. E uma das maiores cenas também é a Batalha dos Bastardos na próxima temporada. Que é a melhor até hoje, eu acho. Uma das melhores, Eu gosto muito da Batalha da Daenerys na sétima. Eu prefiro essa, dos Bastardos. Ah, mas a do Bastardo é muito boa mesmo. E esse foi o nosso grande resumo, gente. A gente tentou resumir o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado aqui. Obrigada, Fran, mais uma vez por participar desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se você chegou até aqui e ainda não clicou nesse botãozinho vermelho, clica agora. E deixa seu like que me ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau.